Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos falar do nosso compromisso com o nosso parceiro de relacionamento, com o nosso parceiro de casamento. Mas para nós contextualizarmos isso, precisamos de compreender como funciona os relacionamentos. Então a primeira coisa que nós temos que ter para a nossa vida é o conhecimento daquilo que nós queremos. É claro que algumas pessoas querem se relacionar, ter casamentos sérios e outras não querem isso para a vida delas. A gente começa a tomar essas decisões a partir do momento em que a gente começa a assumir as responsabilidades da vida. E nós, no nosso país, nós sabemos muito bem que as nossas responsabilidades começam a partir dos 18 anos de idade. Claro que para algumas pessoas podem emancipar para os 16, mas naturalmente, a regra natural, dentro daquelas leis que nós conhecemos que o nosso país rege, a partir dos 18 anos é que nós podemos passar a tomar esse tipo de decisão, de casarmos ou não. E quando nós tomamos essa decisão para a nossa vida, nós precisamos de tomar as responsabilidades para um casamento. Então, se a pessoa quer se casar, uma das primeiras coisas que ela tem que fazer é começar a preparar a sua vida para isso. Encontrar um emprego, ter estudo preparado para poder encontrar um trabalho melhor, ter condições de oferecer conforto para a pessoa na qual ele irá escolher para poder viver. E isso geralmente é para o homem. Para a mulher é começar a ter as responsabilidades. Pode ser que a mulher queira ter um emprego também, então ter um emprego, assumir aprendizados relacionados aos cuidados de uma casa. Isso também serve para o homem, porque hoje nós vivemos uma democracia. Então, se você convive com a mulher, as culturas e os regimes que nós conhecíamos antigamente estão mudando. E nós, como cristãos, temos que mudar e ter as nossas flexibilidades dentro dessas mudanças que vêm acontecendo. Então hoje o homem tem junto com a mulher a responsabilidade de cuidar da casa. Então juntos eles podem trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos e ajudar a pagar as contas que adquirem de acordo com a convivência e com o desejo de viverem as coisas melhores que a vida tem para oferecer. Então essas são as primeiras responsabilidades que o homem e a mulher devem tomar para poder decidir um relacionamento. É claro que não entraremos em detalhes sobre relacionamentos diferentes de homem e mulher, porque Deus criou o homem e a mulher para que vivessem juntos. Então nosso contexto é direcionado à vida entre homem e mulher, porque são criação de Deus para que pudesse existir e dar continuidade à vida. Mas temos todo o carinho e todo o respeito por aqueles que decidem trilhar caminhos diferentes desse, porque como cristãos nós devemos demonstrar amor a todos e respeito pelas diferenças que existem. Mas muito bem, compreendendo esse primeiro passo que a pessoa deve dar, então se você tem condições, tem um trabalho, tem condições de procurar alguém para poder se relacionar, aí sim deve assumir um relacionamento. E assumindo esse relacionamento para a sua vida, você deve detectar durante um namoro, que é uma fase importantíssima, detectar os defeitos que a pessoa tem, aliás, as fraquezas. Detectar as fraquezas que a pessoa tem para você perceber se é capaz de tolerar aquilo para o resto de sua vida. Se você detectar que aquilo não é algo que condiz com uma situação que você possa viver com ela para o resto de sua vida, é melhor que você termine. É melhor que procure uma outra pessoa para poder se relacionar. Vou dar um exemplo. Às vezes você é católico e o seu parceiro é protestante. Escolheu viver uma religião diferente da sua. Porém, durante o namoro, vocês percebem que não conseguem se encaixar as ideias. Há brigas constantes e coisas do tipo. Então é melhor que se separem e encontre alguém que se compactue ao máximo com
com aquilo que você acredita e com aquilo que você não terá problemas durante o relacionamento. É claro que há situações que as pessoas conseguem se concordar, mesmo tendo às vezes uma religião diferente da outra. Conseguem respeitar as diferenças e aceitarem um ao outro como eles são. Então, isso é um papel importantíssimo na sua vida. É descobrir e detectar as fraquezas que o seu parceiro tem. Feito isso, já está dado um grande passo. Descoberto se a pessoa é conivente com aquilo que você quer viver, é hora de ir para o noivado, que é o momento da vida em que vocês dois decidem construir o império, ou seja, sair da casa para poder passar a morar com aquela pessoa. Assim você faz um compromisso diante de testemunhas para que elas vejam que você está assumindo ali um compromisso diante de Deus e diante daquela pessoa que você escolheu para poder assumir um relacionamento para o resto de sua vida. Ali fará uma promessa de amor, respeito e fidelidade, que é os papéis que o cristão deve entregar um para o outro, tanto o homem quanto a mulher. Os dois devem assumir isso como chave fundamental, como base de sustentação para aquele relacionamento. Qualquer um dos dois, se sustentarem sobre esses 3 pilares, tudo vai dar certo. Jamais haverão problemas no seu relacionamento. É claro que briguinhas por causa de coisas simples acontecerão, mas algo que será fácil de relevar, fácil de resolver, porque sempre haverá o amor, o respeito e a fidelidade. Isso é nos momentos de alegria, como nos momentos de tristeza, principalmente nos momentos de tristeza, doença e pobreza, que é um momento em que as pessoas tendem a ficarem fracas na sua fé e naquilo que elas prometeram para o seu parceiro. No momento de doença, de tristeza e de pobreza. Porque na riqueza, na alegria e na saúde, às vezes é muito fácil amar o outro. Mas às vezes quando o seu parceiro está com câncer e você não sabe como lidar com aquilo, às vezes você acaba se afastando da pessoa ao invés de dar apoio. Às vezes a pessoa está na pobreza, não tem dinheiro para nada e você prefere se afastar porque não quer viver a pobreza. Ou às vezes na tristeza você não sabe lidar com um problema e uma situação que às vezes é contornável, uma coisa simples, sem necessidade de grandes brigas, você às vezes quer se afastar porque não está sabendo lidar com pequenas briguinhas. E o namoro, ele é essencial para isso, para você detectar na pessoa na qual você deseja se relacionar esse tipo de coisa. Porque você consegue pescar da pessoa aquilo que ela é. Tem pessoas que são orgulhosas, são gananciosas, que gostam de ser melhores que os outros. Então, se você se casar com esse tipo de pessoa, dificilmente ela ficará com você no momento de pobreza. Então, detectado isso, faça suas análises e coloque na balança para ver se realmente vale a pena. Mas temos que compreender também que não podemos julgar as pessoas só por essas atitudes, porque as pessoas mudam com o tempo. Tanto que relacionamentos, eles devem ser tomados para a nossa vida no momento de maturidade. Hoje em dia os relacionamentos acabam tanto e as pessoas têm casado tantas vezes porque eles têm feito as escolhas na hora errada. Não das pessoas erradas, mas na hora errada. Porque às vezes a pessoa tem essa cabeça e essa mentalidade de ser gananciosa, de desejar as coisas melhores numa fase de juventude, onde está com seus 18 anos. Porém, quando se aproxima ali dos 25 aos 30 anos, já começa a perceber que tem que trabalhar para conquistar as coisas, que tem que ralar muito, batalhar muito. E é aí que a pessoa está preparada para um casamento. Hoje as pessoas deveriam se preocupar até mesmo em saber qual o momento correto para se casar. Às vezes estão se precipitando e casando antes da hora, casando num momento que não tem maturidade. E por isso
os relacionamentos têm acabado tanto. Não conseguem respeitar a fidelidade, o amor e o respeito, agindo às vezes com ciúmes e violentando o parceiro, agindo com traições e magoando e partindo o coração do outro. E assim por diante. Então, é uma responsabilidade muito grande quando você decide tirar alguém da família dela e trazer para a sua casa. Porque você precisa de cuidar daquela pessoa com amor, carinho, respeito, fidelidade, entre tantos outros valores. Isso serve para o homem, isso serve para a mulher. Os dois têm que ter compromissos com isso. Às vezes, só um no relacionamento tem o compromisso e o outro não tem o compromisso. E é o que é citado na nossa primeira leitura de hoje. Tendo o compromisso com o relacionamento, os dois sempre ficarão juntos até que a morte os separe. Mas se um pisar fora da faixa, quebrar um dos 3 pilares, que é o amor, o respeito e a fidelidade, vai tudo por água abaixo. E nós temos um compromisso com Deus até que a morte nos separe. Por isso é muito perigoso você decidir ter um casamento para a sua vida. Porque a partir do momento em que você escolhe, é para sempre. Então, se você foi imaturo em escolher alguém para se relacionar na hora errada, por causa de uma paixão, por causa do calor do momento, às vezes é triste dizer isso, mas às vezes por causa de uma vida sexual que a pessoa tem te oferecido antes do casamento. Infelizmente, a carne induz o homem ao erro. Às vezes a pessoa está mostrando com todos os sinais que é uma pessoa que não presta, mas engana o outro com presentes sexuais, oferecendo uma vida antes da hora, uma vida que deveria ser oferecida como presente depois. É claro que vivemos hoje numa sociedade que esse tipo de coisa é raro. Dificilmente encontraremos alguém que se preserve para o outro e saiba se entregar para o outro depois do casamento. Mas, se você não consegue fugir desse pecado, compreenda que isso não pode ser um jogo, uma barganha para você. A pessoa não pode te enganar com isso e te induzir a um relacionamento que depois te prenderá a uma promessa a Deus de que até que a morte o separe. Casamento é coisa muito séria e as pessoas não compreendem isso. As pessoas levam como brincadeira, levam como um jogo de agora eu te quero e vou aproveitar um momento que é isso que eu quero para agora. E não é assim. Nós temos que parar para pensar e muito. Namoros deveriam durar no mínimo 2 a 3 anos, no mínimo. Isso digo pouco, para que a pessoa possa detectar as fraquezas que o outro tem e avaliar se realmente deve dar um passo de poder levar aquilo à frente. Vamos agora passar para uma reflexão do nosso Salmo responsorial. Nosso Salmo responsorial nos traz o seguinte refrão: acalmou-se a vossa ira e enfim me consolastes. É claro que Deus não é um Deus de ira, o nosso Deus é um Deus de amor. O problema é que nós damos as costas a Deus e quando damos as costas a Deus, nós ficamos de frente ao mal, a Lúcifer, a Satanás, que tem para nos oferecer só coisas ruins. De um lado, Deus irá nos oferecer coisas boas e do outro, Lúcifer, o Satanás e os seus demônios, que está disposto a nos oferecer tudo que é mal. Aos nossos olhos, às vezes, o que Lúcifer tem para nos oferecer não é mal. Nós achamos que é bom. Nós passamos a ter, às vezes, muitas mulheres na nossa vida, drogas, bebidas, vícios, entre tantas outras coisas, que é o que Satanás nos oferece e, a princípio, parece ser muito bom. Porém, quando nós nos envolvemos com isso, nós passamos a perceber que só coisas ruins acontecem. E muitas vezes nós culpamos a Deus por isso. Nós achamos que Deus nos abandonou. Porém, somos nós que demos as costas a Deus. Por isso, às vezes achamos que Deus está irado conosco, sendo que, na verdade,
É nós que estamos com raiva de Deus porque não estamos respeitando as suas regras. Se nós respeitássemos as regras de Deus, é sinal que estaríamos amando a Deus. Mas como não respeitamos, é sinal que estamos insatisfeitos com aquilo que Deus nos está pedindo para fazer. E geralmente, quando nós estamos insatisfeitos com alguma coisa, nós deixamos aquilo de lado. E é o que muitas pessoas têm feito com Deus. Têm deixado Deus de lado. E por isso, o mundo está do jeito que está. O mundo parece até que está pedindo socorro porque muitas pessoas estão deixando Deus de lado. E Deus está em todas as coisas porque Ele criou todas as coisas. Hoje nós estamos vivendo uma situação que é a pandemia pela Covid-19 que tem feito-nos afastar um dos outros e tem nos colocado numa situação de risco de perder a nossa própria vida. É o mundo pedindo socorro, dizendo para nós que precisamos de mudar quem somos, que precisamos de mudar as nossas atitudes e transformar quem somos porque o pecado está dominando. Então, toda doença, temos que compreender isso, toda doença que surgiu nesse mundo é obra do nosso pecado, é obra das coisas erradas que estamos fazendo. Nessa pandemia, nós podemos muito bem ver isso. Regras são impostas para que nós possamos obedecer, para que essa doença não alastre mais, não se contamine mais as pessoas com ela. Aí quanto mais você vai na rua andar e olhar como as pessoas estão, você percebe que elas estão sem máscaras, que estão juntas umas com as outras e o pior, você está ali no meio. Você está sendo conivente com aquilo. Ou seja, você não sabe respeitar regras. E Deus impõe regras, o mundo impõe regras, até Satanás impõe regras. E você prefere obedecer às regras de Satanás. Às vezes você está doente com a Covid-19 e está aí passando para aquelas pessoas que têm uma sensibilidade maior com essa doença. E a morte dessa outra pessoa é culpa sua e você nem sabe, porque o seu organismo é assintomático e você é mais forte e propenso a aguentar essa doença. Então, a gente tem que aprender a respeitar as regras e parar de dizer que Deus está com raiva de nós, dizer que Deus está com ira de nós. Na verdade, somos nós que estamos desrespeitando a Deus e estamos dando as costas a Deus e estamos sofrendo as consequências por isso. Só estamos colhendo aquilo que estamos plantando. Plantando a desobediência, irá colher as consequências. É isso que vem nos ensinar o nosso Salmo responsorial de hoje. Vamos passar para o nosso Evangelho do dia. Nosso Evangelho do dia vem nos falar exatamente sobre relacionamento, sobre quando é que nós podemos pedir um divórcio, a separação, quando nós podemos deixar alguém. E Jesus Cristo vem nos ensinar que nós não podemos fazer isso. O fato importante, como eu expliquei na primeira leitura, é que nós temos que ter responsabilidades e maturidades para escolher com quem nós iremos ficar. Então, a partir do momento em que você escolhe imaturamente um relacionamento para a sua vida, você já está cometendo um pecado. E um pecado gravíssimo, porque há uma promessa por trás disso. Uma promessa de amar, respeitar e ser fiel até que a morte o separe. E Deus não... Se analisarmos muito bem, Deus não está aqui para nós podermos ficar brincando com as regras de Deus. As regras de Deus não existe meia voltinha para dar. Não há como se chegar no pé do ouvido de Deus e cantar a Ele uma mudança. Simplesmente nós temos que ter responsabilidades com aquilo que Deus nos convida a viver. E o segundo mandamento é a prova de que se você escolheu alguém para se relacionar para o resto de sua vida, você vai ter que aprender a conviver com essa pessoa, aprender a respeitar, aprender a lidar com ela. E o namoro existe exatamente para você conhecer essa pessoa, para poder conviver para o resto de sua vida. Agora, se você acha que não dá para conviver com aquela pessoa, é melhor terminar no namoro.
É melhor não se casar do que casar com alguém e depois ter que viver o resto da vida sofrendo com essa pessoa. As pessoas mudam? É claro que mudam sim, mas se você souber escolher alguém que possa ser o mais compactuativo com aquilo que você é, ajudará muito a ter essa convivência boa e saudável no seu relacionamento. As pessoas, se analisarmos bem, você não escolhe seu pai, você não escolhe seus filhos, você não escolhe quem vai ser sua mãe, você não escolhe quem vai ser seus vizinhos, mas a pessoa com quem você vai viver o resto da sua vida, até que a morte o separe, você pode escolher. É uma das poucas escolhas que você tem na sua vida. Você também pode escolher os amigos, mas a pessoa com quem você vai viver o resto de sua vida e você não pode abrir mão, é essa pessoa, a sua mulher ou seu homem. Amigos, você pode abrir mão, porque você pode sair da casa dele, ir para a sua casa, se mudar para outro país, se mudar de cidade, que está tudo certo. Mas a pessoa com quem você escolheu se casar, se você for se mudar, tem que levar junto. Se não pode levar na hora, que haja um acordo de poder ir lá, trabalhar, juntar um dinheiro para trazer essa pessoa para junto de você. Você deve favores a essa pessoa pela promessa de amor, respeito e fidelidade. Agora, se você não quer isso para a sua vida, não case. Não vá enganar uma pessoa e fazer uma promessa a Deus que você não vai cumprir. Hoje nós vivemos uma sociedade de pessoas hipócritas e é triste isso, porque tem pessoas sérias querendo um relacionamento sério e levando a sério um compromisso, de como Cristo nos convida a viver. Agora, tem pessoas brincando. A pessoa leva a sério, é fiel, tem respeito e tem amor pela pessoa. E a pessoa chega lá, comete uma traição. E às vezes nem é com uma pessoa. Às vezes uma traição que quando a pessoa vai descobrir, há várias pessoas por trás envolvidas. E às vezes a traição não só parte de um parceiro para outro, mas também às vezes a pessoa está tirando de dentro de casa para dar para outra pessoa. Partindo do desrespeito com a pessoa. Infidelidade, falta de amor, falta de respeito. É o que nós vivemos hoje. É triste e lamentável. Mas quando é que eu posso me separar dessa pessoa? O fato é, somente em uma união ilegítima, uma união que não é reconhecida pela igreja. Então, se você se casou com alguém diante de Deus, aos olhos de Deus, somente procurando a sua diocese, procurando a sua igreja, conversando com seu padre, com o bispo, que você talvez, dependendo de alguns casos, alguns raríssimos casos, conseguirá um divórcio, uma separação. Porque existem exceções para tudo. Existem relacionamentos que infelizmente acabam dando errado e há como reverter isso. Mas são pouquíssimos casos. Se você tem essa dúvida, tem esse problema, procure o padre da sua paróquia, procure o bispo, procure a igreja para se orientar melhor. É claro que para aquele que tem o conhecimento da palavra, que crismou, que buscou se evangelizar, sabe. Se você está separada, casada com alguém, não deve comungar o corpo de Cristo, porque você não está preparada ainda para poder alcançar isso. Então precisa primeiramente procurar a sua igreja, confessar-se e ver como resolver esse problema para você voltar a comungar. A comunhão é para aqueles que estão querendo uma comunhão com Deus. Então, se você fez uma promessa a Deus de amar, respeitar e ser fiel para o resto de sua vida com Deus, e não está cumprindo isso porque se separou, tem que conversar com alguém da sua igreja para ver como resolver isso. Porque para Deus tudo é possível. Você tem que compreender isso também. Jesus não veio para quebrar as regras, mas para poder dar às pessoas a oportunidade da conversão. Então, se passa por isso, procure a sua igreja. No mais, essa é a nossa reflexão
hoje foi direcionada basicamente aos relacionamentos, às pessoas que têm um casamento. E vamos dar uma passadinha nos comentários do vídeo de ontem. Hoje nós temos aqui o comentário da Cláudia Barbosa, que nos mandou: bom dia, gratidão. Senhor, proteja a todos nós e que tenhamos um dia abençoado por Jesus Cristo. Amém. Que assim seja, Cláudia Barbosa. Um abraço a você. Fique com Deus. A Odete Sobral nos mandou: bom dia, missionário, e a todos. A paz de Cristo esteja com todos nós. Quando estamos magoados, geralmente não conseguimos perdoar, somente com o tempo. Depois que a mágoa passa, é que conseguimos perdoar o outro. Que o Senhor, em sua infinita bondade, arranque toda a mágoa de nosso coração, para que assim possamos perdoar de coração limpo e puro, como disse o Senhor, 70 vezes 7. Amém. Que assim seja, Odete Sobral. Realmente você tem toda a razão. Por sermos pecadores, nós temos muita dificuldade de perdoar, mas às vezes a gente tem que colocar em oração, ablandar o nosso coração, né? Tirar aquela intranquilidade, aquilo que nos tira o sono, que nos deixa triste, para poder pedir a Deus perdão e perdoar o seu irmão. E dar ao seu irmão o perdão, mesmo que ele não te dê, mas dê ao seu irmão perdão. Se possível, até mesmo contornar isso e fazer com que as coisas fiquem em paz, que vocês fiquem bem um com o outro. É melhor que não haja conflitos, brigas e transtorno. Às vezes o silêncio, em certas situações, ajuda muito nesses casos e nesses problemas que há rinchas e brigas entre pessoas. A Márcia Souza nos mandou: Deus esteja sempre conosco. Jesus abençoe todos nós. Obrigado e amém. Que assim seja, Márcia Souza. Um grande abraço a você. A Astéria Maria nos mandou: olá, bom dia, missionário Wagner. Amém. Que maravilha de reflexão. Que Deus nos dê saúde para continuar assim sempre, porque a tentação bate sempre e a gente tem que estar com Deus sempre. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, na cidade onde a gente mora, os sim também. Minha esposa toma medicamentos até corrosivos, o que era 160. A gente pediu ajuda e ela veio para São Paulo lá. O médico mudou o medicamento e hoje está muito bem para cuidar na hora. Teve que mudar de médico. Realmente, às vezes a gente tem que tomar uma segunda opinião sobre os médicos que a gente tem na vida da gente. Existem pessoas, é claro que existem médicos muito bem preparados, mas às vezes a pessoa está tão habituadas ao atendimento, ou às vezes estão muito cansadas, à rotina, aos problemas do dia a dia, que acabam não diagnosticando de forma correta as pessoas que às vezes precisam de uma atenção maior. Então, às vezes é bom trocar de médico, ter uma segunda opinião, mas isso não quer dizer que o outro não seja um bom médico. Assim, talvez alguma coisa esteja ali atrapalhando a forma como ele está diagnosticando as pessoas. A gente tem que fazer o máximo para não julgar mal as pessoas e tentar ver que pode estar acontecendo alguma coisa errada na vida dessa pessoa, para ela não se empenhar e não se desenvolver tão bem na sua vida profissional. A Ione também nos mandou aqui: bom dia, abençoe a todos. Um abraço a Ione, que a paz do Senhor esteja contigo. No mais, esses foram os comentários do vídeo de ontem, e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.